Quando a gente pensa em Disney, já vem à mente aquela magia, a alegria, né? Os R$237 por ano só pra ter o Mandalorian. Mas não é só isso não. Ao longo das eras, o modo de contar histórias muda. E antigamente era como se você estivesse escutando uma história não pelo Mickey, né? Contando assim, uma vez, então o Pato Donald fez. Mas sim pelo Átila, o Uno. Até o fim do episódio de hoje, você vai descobrir histórias perturbadoras que estão por trás dos filmes e dos contos da Disney. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Chega aqui mais perto. Você sabe quem que são os irmãos Grimm? Não são aqueles atacantes do Bayern de Munique, não. Não foi ele que fez o gol essa semana e tal. Eles são a principal fonte de inspiração de vários desenhos e histórias que nós conhecemos. Só que elas não são do jeito que a gente conhece. Vamos dizer que as coisas eram um pouco mais explícitas. Os irmãos Grimm nasceram no século XVIII, na região onde é hoje a Alemanha. Um deles era só 13 meses mais velho do que o outro. Ao longo da vida, eles estudaram muito, porque uma das suas tias financiou os estudos. Por isso, eles eram conhecidos acadêmicos e, de certa forma, ajudaram a popularizar o idioma alemão. Eles começaram a criar um dicionário, só que eles faleceram antes de terminar. Os irmãos Grimm fizeram parte de um movimento bem legal. No início do século XVII, as histórias e lendas em livros estavam bombando, o que não estava rolando muito bem ali no final do século XVIII. Depois disso, a chama reacendeu e os irmãos Grimm, espertos que eram, né? Aproveitaram a onda e começaram a criar obras seguindo uma linha de raciocínio que tinha a religião como base. A religião como base? Você vai entender. Meu querido irmão, me pergunto por que a religião dura há tanto tempo e com tal força? Isso em alemão, né? Meu estimado e querido irmão, acredito que isso se deva ao povo comum que conta essas histórias de geração em geração, tornando essas lendas mais fortes. Estimado, prezado, querido e caramelizado irmão, vamos fazer um compilado dessas histórias que o povo conta? Aquela do ratinho, prezado irmão? Não, essa ainda não fora inventada. É claro que me refiro às prosas do povo alemão. Prezado irmão, curti, da hora, #partiu. Assim, eles pegaram várias dessas histórias e colocaram no livro, que seria a fonte que o tio Disney e várias pessoas ao longo da história beberiam e encheriam seu cantil. Vamos então para a Deep Web dos irmãos Grimm? Quais seriam essas diferenças em mais de 2 séculos? A história da Branca de Neve é muito bonita, né? Você pode até não saber, mas esse foi o primeiro filme de animação da história, feito lá em 1937. Uma aposta do próprio menino Disney para os desenhos animados, que até então serviam só para encher linguiça. Sabe que nem a Record faz com Pica-Pau ou com Todo Mundo Odeia o Chris? Pois é. O objetivo dele era fazer um filme de animação que emocionasse as pessoas, e ele conseguiu. Até porque ganhou 7 mini Oscars por isso. Se você ainda não viu, tem um vídeo muito legal aqui que eu conto como é que foi a produção desse filme. Vale bem a pena ver, eu vou deixar no card aqui em cima. Então, aproveitando que eu já interrompi o trem todo aqui mesmo, faz o seguinte, meu filho, ó, tá vendo esse botão gigante vermelho aqui? Clica, ele tá te chamando pra você inscrever no canal e a gente chegar nos 2 milhões de inscritos, porque o YouTube precisa dessa engrenagem toda, porque aí o vídeo vai ser recomendado pra mais pessoas e vai dominar o mundo, tá? E deixa o seu like pra gente salvar um pão de queijo também aí, que eu tenho comido uns pães de queijo nessa quarentena que... Jesus... Muito bem, né? Mas voltando à história, tinha uma rainha malvada que queria dar um sumiço na Branca de Neve. Você lembra disso aí? Aí então, meu fiel caçador, tu a matarás! Ela queria mandar ela pra floresta com um caçador e esse caçador tinha que matar ela. Só que ele arregou, né? E não teve coragem de matar. Aí a Branca de Neve acaba na casa de 7 simpáticos, menos você, zangado. Anões. Depois, ela come uma maçã envenenada e cai em um sono profundo. E só vai ser despertada com um beijo do amor verdadeiro. Um príncipe. Bom, a história da Disney já tem uma coisa muito errada aí, que é o príncipe beijar uma mulher que supostamente tá morta, né? Só que a história original é bem pior que isso aí. Nessa versão, a rainha má pede pro caçador voltar com os pulmões e o fígado da Branca de Neve. Só que como ele não teve coragem, mata um javali e pega as tripas dele no lugar. Pensando que eram da Branca de Neve, que, me desculpe o detalhe aí, ela tinha 7 anos de idade, a bruxa come as entranhas em forma de comemoração, sabe? Tipo...
tipo isso. Depois que ela descobre que ela tá com os anões, ela vai lá atrás da menina pra fazer covardia com ela. Faz ela experimentar um espartilho e quase morrer sem ar, dá um pente envenenado pra menina e, por último, a tal da maçã envenenada. Tem realmente o caixão de vidro, né? Só que não tem beijo. Quando o príncipe chega, ele pede ajuda pros anões pra colocar ela lá fora. Só que o caixão tomba. Aí o pedaço da maçã sai da garganta dela e ela acorda. A boa notícia é que no final eles realmente são felizes pra sempre, aquela coisa, carruagem e tal. A má notícia é que ela tinha 7 anos, né? Assim, meio estranho. Mas espere, tem um bônus! Porque a rainha má aparece no casamento deles e eles colocam um sapato de ferro quente nela e a fazem dançar até a morte. Eu acho que isso não tem muito aquela magia Disney, uma coisa assim, né? O Corcunda de Notre Dame também foi vítima. Assim, ele foi vítima durante o filme todo, na verdade, né? Você lembra daquele filme de animação de 1996? Bom dia. Será hoje o dia? Está pronto para voar? Jura? É o dia para tentar. Conta a história do Quasimodo, que era um rapaz corcunda que tinha a missão de tocar o sino da catedral. É um desenho um pouco mais profundo da Disney, com alguns personagens mais sérios, né? Tipo o padre, que por vários anos eu achei que tinha a ver com aquele chocolate em pó, sabe? Mas tudo bem, não tinha. Essa é uma história que na verdade foi escrita pelo escritor francês Victor Hugo em 1831. Contava a história do Quasimodo, que era surdo e corcunda. Ele se apaixonou pela cigana Esmeralda, depois dela ter se compadecido com a situação dele. Ele era espancado quase que diariamente, por isso ele se isolava lá na torre. O Quasimodo se apaixonou pela Esmeralda, que tinha se apaixonado por um outro militar. No final das contas, esse padre maluco apunhala o soldado pelas costas e coloca a culpa na Esmeralda, que seria sentenciada ao enforcamento. Só que tem uma cena no fogo. Aí o Quasimodo fica meio sem saber o que fazer e joga esse padre de cima da Catedral de Notre Dame e desaparece. No final das contas, junto do corpo da Esmeralda, que é desenterrado, encontram um outro esqueleto, só que com uma deformação nas costas. Uma verdadeira tragédia. Você, assim como eu, gostava de Hércules? Nossa senhora! Não era nada, 0, 0, mas como herói é o que eu quero. Esse rapaz veio conquistar. Pra mim, era um dos melhores filmes da Disney e também um dos melhores desenhos quando eles resolveram contar a história do Hércules sendo um herói em treinamento. O filme é muito poético. O Hércules era um herói e tudo mais. Mas você deve saber que essa história é baseada no mito grego do Hércules, né? Que era filho de Zeus, só que, spoiler, a Hera, que é a esposa de Zeus, odiava o Hércules. Por quê? Porque Zeus, na mitologia, né, adorava dar uma puladinha de cerca aqui, uma puladinha de cerca ali, e a Hera ficava bem pistola com isso. Sabe aquelas cobras que aparecem e tentam picar o Hércules? Não é do Hades, nem de nenhum outro inimigo, não. São enviadas pela Hera. Assim como no desenho, o Hércules da vida real se casou com a Mégara. Mégara. Meus amigos me chamam de Meg. Eles tiveram 3 filhos, só que a Hera fez o Hércules enlouquecer e matar toda a sua família. Aí tá, ele se casou de novo, mas a sua esposa foi enganada e deu uma camisa pra ele vestir. Ele começou a se coçar todo, né? E por fim ele morreu incinerado. Nossa senhora, mas que belo conto Disney, né, galera? Magic. Você já deve ter visto também o filme da Bela e a Fera. Está agora. É uma história muito bonita, né? Sobre o amor entre uma jovem que se apaixona por uma fera e no final das contas ele era um príncipe. É a mesma história minha e da Bárbara aqui. Só que ela faz um empadão de frango mágico que faz ele se tornar um príncipe. Fica a dica, Bárbara, fazer empadão de frango. Só que você sabia que essa história pode ter uma origem real? A história mais conhecida foi escrita em 1740. Segundo alguns relatos, foi baseada num caso em que o menino foi dado de presente ao rei Carlos V. Dado de presente? Mas como assim? Esse menino tinha hipertricose. Deixa eu te explicar. Lembra daquele dia, no Domingo Legal, que o Gugu ficou fazendo umas perguntas bestas pra um cara que era chamado de o lobisomem humano?
usar champú y todo. Si hubiera una manera de te sacar los pelos, ¿qué preferirías tú? ¿Sacarlos o continuar como estás? No, continuar como estoy. É isso que ele tinha, um crescimento excessivo dos pelos. Esse menino foi criado como um nobre pelo Carlos V, que deu para ele educação e todos os privilégios possíveis. Mais tarde, ele teve um casamento arranjado com uma jovem, que só o viu no dia do casamento. Fora isso, na história tem alguns detalhes. Por exemplo, o príncipe foi criado por uma fada, que tentou conquistar ele. Essa história não é muito assim para crianças, não. É uma história meio cabeluda. Eu acho que a história mais cabulosa de todas é a da Chapeuzinho Vermelho. Sério, gente, eu não tô zoando, não. Essa história foi adaptada diversas vezes por vários autores em épocas diferentes. Você se lembra do que eu contei dos irmãos Grimm? Pra você ter uma ideia, eles reformularam e suavizaram a história, só pra você ver o nível. Eles criaram essa versão que a gente sabe até hoje, de que o lobo mau tinha devorado a vovozinha, depois vem um caçador e tira ela da barriga do lobo e tudo mais. Mas a versão do século XV queria passar uma lição de moral. Primeiro, que a Chapeuzinho Vermelho tem o capuz vermelho para fazer uma analogia à sua primeira menstruação. Quer dizer que ela já é uma mocinha. Ela é mandada para ir para casa da vovó e recebe uma instrução clara assim, ó. Não fale com estranhos. Que nem a Eliana que vem assim, ó. Drogas, nem morto. Tipo isso. E qual que é a primeira coisa que a Chapeuzinho faz? Falar com o lobo. Ele sugere pegar um atalho, que na verdade não era atalho coisíssima nenhuma, né? Era uma estratégia para ele chegar na casa da vovó primeiro. O lobo não devora a vovozinha nessa história. Na versão original, ele pica a vovó, né, uns pedacinhos assim, ó, pega e serve um prato. Pega o sangue e põe numa garrafa de vinho. Quando a Chapeuzinho chega, ele serve para ela falando que é muito bom. E panza, isso aqui é um cordeiro que eu fiz, assado, do vinho. Depois que ela come, ele começa a rir, falando que ela cometeu um dos piores pecados, o canibalismo. Ele devora a Chapeuzinho e fim de história. Ou seja, gente, não conversem com estranhos, assim, mesmo, de verdade. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E ó, tem várias lendas pra gente fazer uma parte 2 se vocês quiserem. Então se esse vídeo tiver muito likes, vamos pôr uma meta tipo 35 mil likes, vamos fazer uma parte 2 desse vídeo. Combinado? E me segue lá no Instagram também, @canal NerdShow, que você vai ter muita diversão e aventura. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu tô sempre com um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!